Olá, como é que vai? Tudo bem? Quem fala é o professor Piscator e hoje temos mais uma pessoa muito especial que tem um carinho com o xadrez muito grande. Aqui ao meu lado é o Sérgio, que eu chamo na intimidade, na amizade, Serginho. Então, Sérgio é funcionário público federal aposentado. Atualmente tem um grupo de amigos muito agradável, gosta de xadrez e tem uma história aí belíssima para contar e também ser eternizado. Ele é de Manaus, tá? Tá aí curtindo merecidamente seus mais de 30 anos de trabalho e aí curtindo a sua aposentadoria, jogando xadrez, estudando, e ele já vai dizer novidades boas aí, que vai jogar aí uns torneios, e cuidado com ele, viu? É perigoso, cuidado com ele. Então, Serginho, muito obrigado aí pela consideração, pela disponibilidade e pela coragem. Aí você diz, oxi, por que coragem? Porque tem gente que me conhece e fica, não, eu quero ver as perguntas, se vai constranger, para eu dizer se eu aprovo ou não aprovo. Eu digo, que é isso? Eu estou aqui para enaltecer quem vem para contar a sua história. Eu só dou o nome entrevista para ficar um pouco mais formal, a gente saber que é uma coisa séria tal, mas é uma conversa, um bate-papo, e muitas coisas de Serginho eu vou perguntar agora. A gente se conhece como amigo através de um amigo nosso, o Ivo, e agora eu vou perguntar um pouco mais da história do xadrez, de como começou. Então, prestem atenção para o pessoal aí que tem filhos, que é terceira idade, você que não sabe jogar xadrez, independente da idade, presta atenção que as histórias são muito legais. Cada um uma história diferente um do outro, e aqui vem pessoas que realmente gostam de xadrez. Então, Serginho, muito obrigado pela disponibilidade. E antes de eu fazer as perguntas, se apresente aí, e agora o lance é seu, e fique à vontade aí para se apresentar. Seja bem-vindo. Primeiramente, eu é que agradeço a gentileza do nobre amigo professor Piscator de me fazer esse convite para estar aqui presente, né, e para participar dessa entrevista. Eu realmente, como ele falou, sou funcionário público federal aposentado, tenho 74 anos Olha só. e ultimamente a minha classe que eu disputo nos torneios é a classe Master. Aí o pessoal pensa que o master é fácil, que nada, a gente pega aquele pessoal que já está aposentado, que gosta de xadrez e tem tempo para isso, Oxe, é são tudo os são os estudando, os né? ossos mais duros que a gente encara por aí. É Não é mesmo. fácil não. Não brinque não, viu? Não brinque não com o pessoal do cabelo branco não, que tem muita leitura. Não brinque não. Ô, Serginho, e Então, aqui em Manaus está tudo tranquilo? Tá frio, tá quente? Que a gente tá passando um período aí mais frio, né? O Brasil todo aí e tal. aqui em Manaus o clima sempre é quente. Eu não tinha um agasalho. Eu estou Ah, aqui em tá. Manaus desde 91. Eu não Ah, tinha um certo. agasalho até ir disputar um torneio em São Paulo. E quando eu Entendi. saí do hotel para ir para o local do torneio, o meu beiço começou a ficar roxo. Aí eu voltei para o hotel, falei lá com um daqueles atendentes lá, né? Ele me emprestou um agasalho dele. Aí, quando terminou a rodada, eu fui procurar uma loja e comprei um agasalho para mim. Pronto. Só Para para torneio Manaus, em local mais frio, né? aí agora eu tenho, né? Mas Agora. Aqui em Manaus a temperatura varia de 29 a 40, 42 graus. Eita, Então, realmente aqui em Manaus, com 29 graus, os amazonenses estão tudo agasalhados, porque eles não estão acostumados com frio. acostumado, né? Ah, De acordo entendi. mesmo até com o DNA deles mesmo, né? Entendi. E a gente também fica aí, nada de frio. Frio aqui em Manaus, até agora, nada. Desses Olha, anos todos que eu Sérgio, estou aqui, você tá de parabéns, que você para 70 e quantos? 74. 74, tá muito bem, assim, de aparência, quase nenhuma rugas, então e você é uma pessoa, deve ser uma pessoa que conduz aí a sua vida muito bem. Isso demonstra aí
buscar suavidade e tudo, parabéns. E para quem não conhece, viu, pessoal, vão em Manaus. Olha, Manaus, Rondônia, Roraima, tem um tambaqui que, meus amigos, é muito... Eu acho que é o peixe mais gostoso que eu já comi, viu? E detalhe, não tem aquele negócio de se engasgar com a espinha, que a espinha é desse tamanho, não tem como você se engasgar com a espinha. É impressionante, eu nunca comi tanto tambaqui na minha vida como na bananeira, assado na bananeira, coisa maravilhosa. Mas vamos lá para o assunto xadrez. Sérgio, fala um pouco como foi o seu início, como você aprendeu, você viu alguém jogando e pediu para ensinar, ou alguém da família, ou um parente? Quais foram os primeiros livros, se é que você foi, os primeiros torneios, se foi a um clube, como foi a primeira impressão? Porque tem gente que diz, Piscator, quando eu vi a primeira vez o clube, porque eu só vivia jogando com os amigos, quando eu vi um clube, eu achei um local sagrado e os caras jogavam muito forte e relâmpago e tal. Então, faz um apanhado um pouco de como é que foi esse início, o primeiro tabuleirozinho que comprou ou que ganhou. Então, inicia aí o seu início aí com o xadrez. Com que idade começou? Então, vamos lá. Bom, eu fui privilegiado no jogo de xadrez porque o meu pai jogava. Meu pai, o Ah, meu pai é o Hélio Farias, sabe? Então ele jogava. já E competia, eu, né? e eu tinha 6 anos Uau! e, e acompanhava, porque naquela época era muito comum as pessoas visitarem a casa do outro, e tomavam muito uísque e jogavam É. aquele xadrez, né? E eu tive o privilégio de receber lá, eu não, meu pai, né? E eu ali de casquinha, né? Ele recebeu o Otávio Trompovski, Eita! o, o Pessoal, Ronald o Otávio Câmara. Trompovski, além de ter sido o criador da abertura Trompovski, ele foi um dos componentes que participou da primeira Olimpíadas que o Brasil foi representado. Viu? Continue, continue. Desculpe lhe interromper. Pode continuar. Alô? Alô, alô, alô? Opa, voltou, tinha travado a sua. Não, tem problema não, tem problema não. O próprio programa, ele junta quando trava, nem se preocupe. É só a gente ficar em silêncio que ele volta. Vamos lá. É, Você então, estava falando sobre o Trompovski. é, eu interrompi, mas é só para o pessoal que não conhece. Mas continue. Então, o Otávio o Trompovski, inclusive, ele tem um livretinho que ele escreveu para a Academia das Agulhas Negras, que ele foi dar uma Uau! entrevista lá, que eu tenho guardado as 7 chaves aqui em casa, o xadrez e a vida. Só os amigos muito chegados mesmo, Que eu tiro legal. uma cópia e mando, eu prometo que eu vou mandar para você. Oba! Obrigado, Dá para obrigado. você. Então, olha, E vou fazer, peraí, antes, vou fazer aqui só para você, já que você falou disso aí, para você ter uma ideia do que é que tem aqui. Deixa eu tirar essa imagem para você ter uma ideia do que é que tem aqui atrás, ó. Só, você já deve estar vendo aí, ó. É o quarto todo de xadrez, tá? Então, e muita gente me dá livro quando falece. Eu tenho o livro de Eduardo das Fora, pessoal de Marco Suassuna, que era irmão de Ariano Suassuna. Então, o melhor presente para mim é livro, viu? Lógico que amizade é o primeiro lugar, mas depois é livro. Obrigado mesmo, viu? Tá vendo, e pessoal, por que também, é bom xadrez? As pessoas têm um coração muito bom quando se dá bem em tudo. É uma amizade que vocês vão perceber. Lógico, sempre tem um pessoal mais chatinho, tal, mas isso é do ser humano. Mas as pessoas que vocês conhecerem no xadrez vão ser únicas, viu? Muito obrigado, viu, já de antemão. Mas continue que o assunto está interessante. Então, você tinha foto desse momento com Trampovsky, essas coisas? naquela época, se não existia Ah, celular, é nada mesmo, disso. Se poxa. existisse, né? Se existisse, Ô, rapaz. não tem Mas nada, nenhum conte, acervo. aí você via ele jogando com seu pai e tal? E meu pai, e tem mais uma outra pessoa interessante, que geralmente estavam os três lá. Certo. Era o Ronald Câmara. Eita, Ronald, ó, são dois irmãos, pessoal, Ronald de Câmara e, E o Helder Câmara e também, né? Helder O Câmara, Helder todos também. dois bicampeão brasileiro. E eles são sobrinhos
como é o nome daquele bispo? Helder Câmara. Era o Helder Câmara. Pois é. Então, eu era criança, né? Tinha 6 anos, né? Ficava ali ao Uau! lado, já tinha curiosidade para jogar xadrez, sabe? Então seu pai era forte, né, para jogar com eles, né? Ele jogava bem, ele jogava. O professor Poxa. dele era o Ronald Câmara, era o Ronald Câmara. Ah, entendi Então, agora, entendi. inclusive, o Ronald Câmara, acabei que eu passei batido, ele tem um livretinho chamado Peões na Sétima. Eu, Isso. eu também tenho aqui guardadinho as 7 chaves também. Eu tenho o último Isso livro tudo foi, de foi, de foi, Helder, foi coisa Helder Câmara, que que foi era o herança. Crônicas do Xadrez, Crônicas no Xadrez. Tudo isso foi, vamos dizer assim, herança, né, do meu pai, do xadrez, né? Que Mas legal. voltando, eu ficava ali com 6 anos, olhando eles mexerem com as peças. Curioso, né? É curioso, mas na minha família tinha mais jogadores de xadrez. Tinham 2 primos que eram cadetes na AMAN, eram campeões na academia. E quando meu pai não estava, eu jogava com eles. E assim Ah, eu fui legal. aprendendo, fui gostando. Não tinha essa facilidade que hoje tem, Tudo internet. fácil, ver Tudo jogo era ao vivo, livros. né? É, Meu pai comprava jornal, Jornal do Brasil e tal. Tinha lá uma coluna. uma postagem, né? Aí ele pedia que eu cortasse com a tesoura aquelas partidas, aquelas coisas. Quando ele chegava à noite, ele ia estudar lá sozinho, eu ficava do lado dele. Que Eu massa, ficava que lá. massa. Aí naquilo eu fui aprendendo. Quando eu estava com 8 anos, meu pai jogava muito torneio. Então ele me levou, o primeiro torneio que ele me levou foi na associação, como é, puxa vida, lá no centro da cidade, a Associação dos Comerciários, que ele era Certo. comerciário, então ele era sócio lá e tinha um torneio de xadrez. E nesse dia, que foi um sábado, abriram inscrição para crianças. Aí eu fui. Mas antes de eu ir, ele me deu uma instruçãozinha assim sobre uma Para não chegar abertura. tão zerado, né? Tanto que até hoje eu sou muito forte com cavalo, sabe? Que Ele legal, cara. como jogava com cavalo, o cavalo o boi era o cavalo, o bicho é só quando o tabuleiro está vazio, não sei o quê. E eu só, né, guardando. Então, as crianças todinhas ali, eu derrotava rápido. É, Tanto que acostumado a ver as eles jogadas do ficavam me pai olhando, dele. eu me lembrei o nome, Associação dos Empregados do Comércio, lá no centro da Ah, cidade do Rio de entendi, Janeiro. entendi. Aí eles falaram, pô, quem é esse garoto aí, né? Aí eu, sou filho do Hélio. Ah, é filho do Hélio Faria, coisa e tal. Tudo bem. Ali eu me empolguei. Aí comecei a evoluir no xadrez. Comecei a evoluir com 8, 10, 12 anos. Chegou a ler algum livro nesse período que estava iniciando? E eu li muitos livros. Naquela época, meu pai comprava. Quando ele estava trabalhando, eu estava lendo o livro lá em casa. Eu sempre fui, Ah, eu sempre fui bom de leitura, eu sempre que fui bom coisa de escola. boa, Sabe? que Eu não coisa sei se foi o boa. jogo de xadrez que desenvolveu essa minha É, capacidade de leitura, de matemática, essas coisas todas. Tudo bem. Aí, quando eu fui 12 anos, eu parti para futebol. Aí, deixei o xadrez de lado. Aí, tive dando um estrelinho lá pelo Fluminense do Rio de Janeiro e tal. olha, Mas o meu pai era goleiro do Vasco, ele era o terceiro goleiro do Vasco na época, que tinha o Hernani, tinha o Barbosa e tinha ele, né, que era o Hélio. E, para você ter uma ideia, o futebol na época não dava dinheiro. Ele é, trabalhava numa casa, a casa, o nome, Casa Cruz de Malta, né? Do Vasco. Então, o Paredes, que era o dono daquilo ali, sócio lá do Vasco, coisa e tal, deu um emprego para ele ali de carteira assinada. Ele trabalhava, chegava um certo horário, a Kombi do Vasco vinha, pegava ele, levava para o Vasco para treinar, depois trazia ele para o Vasco para trabalhar. E eu treinando entendi. meu futebolzinho ali pelo Olaria, aí joguei contra o Fluminense lá, o Pinheiro gostou, aí o Pinheiro falou, me chamou, garoto, vem cá, conversa com ele aí, falou para mim conversar com o rapaz lá, para mim ir lá na Laranjeira treinar. E eu fui, aí treinava lá e tal, fui treinando, treinando. Aí meu pai, ó, pode desistir, eu não assino contrato de gaveta nenhum, já tinham falado com ele que eu tinha que assinar um contrato. Não deixou eu ser jogador. Aí eu
A minha vida ela é muito versátil mesmo, muito. Aprendi a tocar violão. Poxa, Aí, você experimentou várias coisas legais, né? eu tenho uma facilidade, rapaz, tem muita coisa aí. Aí aprendi a tocar violão, jovem guarda, rapidinho eu tenho a música, desenvolvi bem a música. Aí comecei a tocar violão e tal, mas nunca larguei a escola, nunca larguei os papiros, sabe? Tanto que meus filhos estão todos formados. Graças a Deus. Aí fiquei naquilo, o xadrez foi ficando para trás, ficando. Aí fiz um concurso para o Exército. Na época, eu e esses meus primos todos jogavam o xadrez. Sabe? Aí, na época, tinha a ESA, que era a escola de sargento, que a gente se formava com 10 mesas, e tinha academia. E estou falando disso em 67, né? A academia eram 3 anos, passou a ser 4. Eu falei para eles, eu não vou para a academia, eu vou para a ESA, que eu me formo sargento, faço a faculdade de medicina, que eu queria, e lá na frente eu vou para a escola de saúde, saio oficial médico, pego vocês lá na frente. E assim eu fiz, passei para a ESA, eles foram para a academia, com 10 meses me formei sargento, me jogaram lá para a fronteira, lá com a Bolívia. O xadrez, fora. Aí, em 73, por aí, eu voltei para o Rio de Janeiro. O meu pessoal conhecido já estava tudo jogando xadrez no Clube de Xadrez Guanabara. Olha aí, ó. Que inclusive é o clube do Darcy. Aí eu fui para lá, chegava lá, tinha uns torneios bons, fortes. Eu comecei ali, eu fortifiquei meu xadrez, porque ali eu comecei a jogar muito bem. Vai ficando habitual jogar com o pessoal forte, né? Os torneios ali demoram 20 dias por aí, entendeu? Aí eu me fortifiquei, ganhei um torneio muito bom, e o professor Idel Becker me deu de presente. Eu ganhei do torneio um livro dele, Aberturas e Armadilhas. Eu sei. Aí eu tenho ele até aqui autografado. Eu vou dizer para você, meu amigo, com aquele livro Aberturas e Armadilhas, eu ganhei muito torneio por aí. Que Muito, porque legal. ainda não estava divulgado ainda o Aberturas. Hoje em dia todo mundo consegue, Todo até mundo pela conhece, internet. é verdade. Entendeu? Aí eu consegui evoluir no xadrez, fiz meu concurso ali para a faculdade médica, passei e continuei jogando xadrez. Apareceu um torneio de centenário do Colégio Militar, meus 2 filhos estudavam lá. Certo. Então, eu fui levar os 2 para jogar. Aí dei de cara com o Sandenfeld, que também era do Clube de Xadrez Guanabara. Aí o Sandenfeld me viu, falou para mim, rapaz, eu estou com 27 aqui. Tu não quer jogar isso não? Eu tinha parceiro, porque aí ficam 28. E aí fica emparcerado melhor. Eu falei, então me escreve aí. Rapaz, eu ganhei o torneio. Poxa, que massa. Que massa. 7 rodadas, ganhei de general, de almirante, brigadeiro, de capitão. Fez a limpeza. E o bacana é o seguinte, eles não sabiam que eu era militar. Olha só, Que eles não coisa. sabiam. Eu falei para o Sanderfeld, rapaz, você não fala que eu sou militar. Eu estou derretendo aquele general é comandante, sei da onde. Se ele souber, ele vai mandar me prender, rapaz. Não vou falar nada. Aí, rapaz, eu sei que eu ganhei. A premiação ia ser no Salão Nobre do Colégio Militar, né? Com o pessoal vestido roupas de gala, com troféus, imprensa, coisa e tal. Aí Sanderfeld falou para mim, chegou, ô Cardoso, vem cá, tu faz questão dessa pompa toda aí? Falei, não faço não, rapaz. Então eu vou te premiar por aqui mesmo. Aí, nem precisa aparecer lá, não. Rapaz, eu tinha uma Caravan. Ganhei 8. A firma que patrocinou o pneu lá, a Pirelli, me deu 8 pneus de Caravan. Olha só. O troféu era quase do meu tamanho. Danou-se. Ganhei o equivalente a uns R$ 4.000 de prêmio. Que coisa boa. Caneta, gilete, meu carro saiu
sentado de lado do colégio militar, e com tudo escritinho para ir na Pirelli, para ir posto de gasolina, tantos litros, não sei o que mais. Rapaz, mas eu ganhei muito prêmio. Tudo bem, fui embora, né? Aí eu estou onde eu trabalhava, lá na primeira DE, né, na Vila Militar. O general mandou me chamar. Soube. Por que você não representou a nossa primeira DE? Eu falei, excelência, o senhor me desculpa, eu não fui para jogar, cheguei lá, ouvi isso, isso, isso. Não justifica. Senhor, tá legal. Ia ter um outro torneio ali no Clube de Oficiais da Vila Militar. A maioria do pessoal lá e mais alguns, né? Você já se inscreveu para o torneio aqui? Eu não sou, estou sabendo agora. Se inscreva e ganhe. Aí eu fui lá, me inscrevi e ganhei. Ganhei novamente, sabe? Ele, agora você está solto, senão estava preso. Aí, tudo bem, representei, né? Isso foi uma particularidade assim da minha vida, né? Do xadrez. Então, aquele torneio do centenário do Colégio Militar, o Flamengo queria que eu fosse jogar pelo Flamengo. Me pagava. Teve um jornal naquela época em São Paulo, que eles pagavam a minha hospedagem, pagavam a minha alimentação, minhas passagens, ainda me dava algum por fora. O comandante não me liberou para jogar lá. Não, militar é militar, né? Jogador de xadrez. Tá bom. Então, ali parei com o xadrez, né? Aí fui jogando futebol por aí e comecei a dar mais atenção à faculdade. Aí fiz uma coisa que todos nós fazemos, alguns dão certo, outros dão errado, né? Casei. Aí com o casamento, aí o xadrez foi embora, não tinha mais tempo, era quartel, família, faculdade, né? É verdade. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou trancar essa faculdade. E tranquei a faculdade. Nasceu meu primeiro filho, depois nasceu o segundo filho. Falei, não dá, uma coisa ou outra. Eu não fiz quando estava solteiro, agora ficou para trás a faculdade. Mas não abandonei o xadrez, fiquei jogando umas partidinhas aqui, estava pelo Rio, eu ia naquele clube Jacarepaguá Tênis, jogava uns torneios ali, mas já desmotivado, sabe? Desmotivado. Tudo bem, parei, nunca mais joguei xadrez. Vim para Manaus, cheguei aqui em 91. O meu filho nasceu em 98, para ter a ideia, né? Aí cheguei, apareceu um amigo meu que gostava de jogar xadrez. Aí começamos a jogar. Aí apareceu mais um, apareceu mais outro. Começamos, de repente, o clube da Aeronáutica resolveu movimentar o xadrez. Aí o do Exército ficou com ciúme, movimentou também. Que legal, ó, a competição entre as Forças Armadas de xadrez, que legal. Mas a federação estava caída, estava com problema aí, Tá com sabe, problema lá. administrativo. Aí, na época, acho que era Pablito, que era alguém lá da CBX, que ele me ofereceu ajuda para a gente regularizar a federação. Aí nós vimos o que tinha que fazer, regularizamos, mas estava devendo uma quantia, umas coisas estranhas que a gente deixa isso para lá, né? Aí nós resolvemos fazer uma vaquinha e pagamos uma parceirinha daquilo. Pronto, ficou limpa a federação. E ficamos devendo o resto. Né? É. Aí nós começamos a levantar a federação de xadrez aqui. Aí começou a surgir o Renan Reis, que hoje em dia ele é mestre FIDE, o Andrei Neves, todos estavam tudo encolhido aí. Começaram a aparecer e tal. E fomos. Hoje em dia, a federação ela está parada, principalmente por causa da pandemia também. Né? A pandemia também matou um bocado. Mas o meu filho, por exemplo, que também joga xadrez desde os 6 anos, e eu consegui gratuidade no melhor colégio que eu considero aqui de Manaus, que é o Colégio La Salle, gratuidade até ele terminar todo o fundamental e tudo, graças ao xadrez. Olha só, tá vendo aí, pessoal? Como é o nome do colégio para a gente divulgar? Diga aí o nome. O Colégio La Salle. La Sarles. Colégio La La Salle. Sarles e toda a direção, parabéns, viu?
Muito bom saber de que vocês aí contribuem aí quando tem enxadrista que se destaca. É isso mesmo. O jogador de xadrez tem tudo a ver com os estudos. Parabéns pela postura. Eu recomendo esse colégio para qualquer pessoa. Ele estudou de 6 aos 18 anos. Uau! Hoje em dia ele é atual campeão amazonense, meu filho, né? Ele é atual. Que legal! Como é o nome Ele dele? é Igor Borges. Igor Igor Borges. Borges, Igor Cardoso Farias. Borges. Ok. Ele é atual, ele é bom, ele é bom, ele é bom. Ele joga bem. Para ganhar dele não é fácil, não. Não é mole, não. Mas Aí, segundo me disseram, quando é disputa entre pai e filho, a derrota não faz mal porque está sempre em casa o resultado, né? Está sempre em casa. pois é. E no final Se das um contas, ganha, o outro perde, é a continuação, né? É a aí a continuação da gente diz que história. nós que ensinamos a ele. Exatamente. Ô, Mas, Sérgio, e quando foi que começam os seus primeiros torneios mesmo assim, de viajar? Como é que foi? Qual foi o primeiro torneio? Porque primeira coisa que é impressionante é você, desde pequeno, tá vendo ali com uma certa frequência grandes nomes do xadrez brasileiro, jogando com seu pai ali no momento de descontração, eles bebendo, e você tem ideia que você teve um momento que é muito precioso e que até é difícil de encontrar foto desse pessoal, e você estava ali vendo com uma certa frequência. Eu tenho quase que certeza que você devia aprender muito, mesmo com os comentários, sem entender bem, mas olhando os movimentos. Eu acho que existe o aprendizado natural também, né? Você observando e os comentários. Porque eu me lembro quando eu era pequeno, geralmente o doutor Luiz Tavares, Eduardo Asfora, ficavam dizendo assim: esse lance aqui eu ganho para ele. Tá entendendo, Piscator? Eu fazia, não, ele, por causa disso, disso, disso. Então, eu acho que você deve ter tido essas pinceladas de ideias assim, né? olha, para te ser franco, eu não tive muita pincelada de ideia, não. Ah, foi, não? Eu mesmo pincelava, porque meu pai não tinha tempo para isso. Entendi, Trabalhava. entendi. E não era sempre que o Ronald Câmara e o Tom Poff que ia lá em casa, entendeu? Era esporadicamente, não era. Eles Tipo assim, uma apareciam vez no ano. não dava mais, dava umas 3 vezes no ano por aí Oxe, assim. já é bom demais. 3 vezes o ano já é bom que só. Eles gostavam de ir lá em casa, entendeu? Gostavam de tomar uísque, gostavam de jogar corrida de cavalo, e ali perto tinha um bookmaker. Eles escreviam o jogo num papel, aí eu pegava aquele jogo enrolado, levava lá no cara do bookmaker, né? Aí o cara fazia o jogo, eu trazia o papel de volta. Se eles ganhassem, ia lá, recebia, voltava. Eu era Que o legal. boizinho deles ali, né? É o boy, né? Mas eu já era um cara corrupto naquela época, sabe por quê? Não, corrupta não. Isso aí Eu corrupto, porque eu digo que eu era corrupto, eu não sou agora, mas na época eu era. Porque eles pediam para jogar R$ 100, vamos dizer assim, num cavalo, né? O bicheiro dava 10% de, de, de bônus. Então, eu jogava 100, mas só pagava 90. Os outros 10 vinham para o meu bolso. O jogo deles era 100, constava como 100, mas pagava 90, e os outros 10 vinham para o meu bolso, entendeu? Eu já era matemático, eu não era de corrupto, isso não é uma coisa matemática, né? Sei lá, né? Aí eu queria que eles fizessem jogo, porque eu estava indo para o jogo e estava ganhando dinheiro, né? É. Só que eu não jogava, né? Com aquele dinheiro eu comprava pipa, comprava cerol, comprava bola, comprei até um tabuleiro de xadrez. Eu usava para mim, sabe? Aí meu pai descobriu, aí falou para mim: "Ó, tu tá muito malandro, hein, rapaz?" Falei: "Pô, pai, o dinheiro ia para o bicheiro, tá vindo para mim, né?" Tá, mas quando você for fazer isso, fale que está fazendo, não deixe a gente descobrir. Tá bom, tá legal. Ele Ô, concordou depois. Sérgio, e os primeiros torneios oficiais? Quando é que você assim começa mesmo a viajar para jogar e tudo, fora Olha, do rapaz, os estado mesmo? torneios oficiais mesmo eu comecei a jogar foi quando eu vim para Manaus. Lá no Rio de Janeiro, nunca mais joguei torneio lá.
quando eu vim a Manaus, comecei a movimentar o xadrez. Aí isso parece que é como se fosse esse Covid, né? Um vírus, né? Manaus começou, Manaus começou a movimentar, aí Boa Vista começou a se movimentar também, Belém começou a se movimentar, Olha aí, ó. o Amapá, a região norte aqui, com Rondônia, começaram a saber que tinha xadrez em Manaus, que se comunicar, porque né, quando eu vim para cá já tinha internet, essas coisas todas. Aí fizeram um torneio em Boa Vista, primeiro torneio oficial que eu joguei. Eu arrumei hospedagem para eles lá no quartel, coisa toda, facilitei, e joguei um torneio oficial ali. Ali eu comecei a pagar taxa na FIDE, né? Da CBX, para movimentar a rede, as coisas todas. E ali eu fui em Belém, fui em vários torneios lá que o pessoal organizava. Eles vieram aqui várias vezes. Aí eu fui a São Paulo também disputar torneios. E eu sempre ficava na metade, nem para baixo, nem para cima, naquele meio ali. Não era nem dos últimos, nem entre os primeiros. De vez em quando eu escapulia, que nem eu escapuli em Belém, que eu estava disputando os veteranos, para ganhar R$ 100 de prêmio, e tirei quarto lugar, ganhei R$ 800 de prêmio. Então, Olha aí. eu não esperava, eu ganhei de gente boa ali, sabe? Então, ali eu fui bem. Aí, mas eu comecei, tudo bem. Esse ano, inclusive, eu te falei, eu pretendo jogar agora o Norte e Nordeste, que vai ser em Fortaleza, e o Brasileiro Amador, que vai ser em São Paulo. Se eu for bem nesses dois, de repente eu vou jogar o Contalde, que é em Cuiabá. Porque agora é que estão surgindo novamente os torneios presenciais, né? Dentro Entendi. dos cuidados, de usar máscara, álcool gel, essas coisas, um afastamento. Então, estou começando. Ô, Agora mesmo em Serginho, Manaus, e esses torneios, desculpa ele interromper, e esse mundo de internet você tem explorado, tem jogado, que agora tem clubes, né? Tem sites, tudo de graça e com hate, e você abaixa as partidas e vê as partidas ao vivo dos campeões do mundo. Como é que você está aí nessa parte de internet aí, de xadrez? a internet atualmente, para não ficar parado, eu jogo no Lichess. No Jogo Lichess, no é. Lichess. E o que é que tem achado Mas, do Lichess? Gostou? O nível é bom? Porque o que eu acho legal desses canais assim, desses sites, é que você sempre está jogando com gente mais ou menos do mesmo rate, né? Isso é muito bom para você melhorar, né? Porque quando o cara pega claro, muito forte demais ou muito fraco demais, você não fica com uma boa noção de melhora, né? é muito bom esse Lichess para jogar. Agora, quando eu começo a me dedicar mesmo, é próximo dos torneios. Aí Ah, tá. eu começo a ver algumas aulas, eu gosto muito do Crico, o SUP, eu vejo algumas aulas que eles dão assim, aí eu começo a estudar. Rapaz, você falando, eu já estive na Venezuela, já Foi? estive Ah. em Buenos Aires também, jogando torneio, mas eu tenho sei lá o que é que eu tenho, rapaz. Eu poderia ser um mestre FIDE hoje em dia, entendeu? Eu fui para a Venezuela jogar lá um torneio internacional, não sei de que e tal. Inclusive, levei o Igor comigo. Então, eram 7 rodadas. E os 3 primeiros da classe veterano sairiam com o título Mestre FIDE. Poxa. 4 rodadas eu tinha ganho as 4. Só tinha eu de brasileiro, 10 venezuelanos e um costarriquenho e um outro, parece que é peruano. Aquela fila de venezuelanos querendo derrubar a gente, sabe? E eu estava bem, eles queriam me derrubar. Fui para a quinta rodada, aí eu empatei com o cara. Faltava 2 rodadas, bastava eu empatar uma das duas, que eu seria mestre FIDE hoje em dia. Ô, Eu rapaz. perdi as duas. Ô, rapaz. A primeira eu perdi por negligência mesmo, porque ah,
Já sou mestre filho. O cara me deu uma entroncada lá e eu perdi. A segunda foi por falta de conhecimento de jogar com torres. Eu Entrou perdi no porque final do Torres, foi? foi torres, porque eu tirei a minha torre da sétima fileira dele, da minha segunda fileira, para atacar um negócio lá, ele veio e cravou a torre dele na sétima fileira. Acabou comigo. Entendi. Aí Aí ele foi um acabou comigo. contra-ataque com o tema de cravo, né? Até hoje eu desconfio desse jogador. Eu não posso acusar, entendeu? Porque ele jogava e ia para o banheiro. E atrás dele era um bando de venezuelano atrás dele. Aí eu, pô, mas caramba, o cara deve precisar de muita gente para ajudar ele no banheiro, né? E o juiz era Ou venezuelano. então é a desinteria coletiva, né? Aí eu, tá bom. Aí ele voltava, ele não pensava muito. Pá! Falei, pô, o cara, né? Eu sabia, entendeu? Mas não quis, não. Eu estava tão bem que eu achei que foi quando eu vi a besteira que eu fiz. Aí perdi a chance de mestre feed. Aquela foi uma grande chance que eu tive. Outra chance daquela vai ser difícil aparecer, né? Mas estou de olho, de repente aparece um outro torneio. Agora eu estou no Master, né? Nessa época eu era veterano, O Master acima de também 60. tem valendo título, né? O Master. Às Tem. vezes as pessoas acham que é só um torneio para cumprir tabela. Nada disso, pessoal. Vale título Não, que também. nada. Não. O Master, eu joguei um torneio em São Paulo, de Master, que tinha até um grande mestre dos Estados Unidos jogando. Eu joguei com esse cara, olha só, estava empatada a partida. Ele não queria dar por empatada a partida. Ele fez um livro, ele elogiou a minha partida como a melhor partida que ele jogou no Brasil, para você ter uma Que ideia. legal, que Mandou o livro legal. para mim, mandou o livro para mim pelo correio. Que legal, rapaz. Então, ele estava empatado, ele não quis empatar. Eu pensei comigo, pô, se eu empatar com ele, o cara era octacampeão americano, não sei o que, tinha tanto título para mim, né? Aí eu pensei também em pedir empate, mas não pedi. Aí ele, com a experiência dele, malandramente, né? Ele olhou para o tempo, eu já estava me apertando no tempo. Ele pensou, vou ganhar desse cara no tempo. Eu, quando acordei para o tempo, que eu fiquei tão ligado no tabuleiro, eu comecei a jogar rápido, jogar e apertar para o tempo, jogar, apertar, jogar, apertar. Numa dessa aí eu peguei uma peça errada e perdi a partida. Opa. Aí ele me falou, você joga muito bem, você deveria ter me solicitado um empate. Eu tinha que aceitar, eu estava perdido. Aí ele me falou, quando eu vi o seu tempo e vi que você não tem experiência, que você precisa adquirir muita experiência com o relógio, eu lhe ganhei a partida, não foi na partida, foi no relógio. Aí se tornou meu amigo. Falou, vou Que estudar legal, essa né? Ele foi partida. bem sincero, né? Ele falou, olha, eu vou estudar nossa partida. Você fez jogadas aí fora do normal. Jogadas que não são não são previsíveis, sabe? Ele falou para mim. Eu Não são nunca tinha visto fáceis de isso. encontrar, né? Eu nunca tinha visto isso. Você armou um plano que eu ainda não vi por aí. Foi embora. Sabe que ele botou aquela partida como a melhor partida que ele jogou aqui no Brasil Que contra legal, mim. que legal. E eu fui bem nesse torneio. Tinha 14 por aí assim. Eu tirei o Esse é um quarto tipo de lugar. derrota que dá orgulho para a gente, né? Porque perdeu porque se Essa apertou no tempo, mas o legal foi o reconhecimento, né? é, pois é. Eu já ganhei de gente muito boa aí no xadrez aí. Aqui na internet mesmo, às vezes eu vejo vem um cara com 2.300. Eu não tenho medo, não. Eu jogo para frente. Eu agora estou estudando mais aberturas. Meio jogo, se eu chegar no meu jogo bem, eu tenho uma porção de mate na minha cabeça assim. O Tá cara cheio, tá cheio de armamento, né? deixou armar o plano, aí
O problema maior é a abertura, que eu tô me modificando, eu sou muito afoito, quero logo partir para cima, mas não é assim. É, Tem que porque ser tem hora que devagar. a partida é mais posicional, né? Não dá para ir toda hora na tora, né? Como se diz na Esse Evandro agressividade Barbosa, Miguel Tal, esse né? Evandro Barbosa é um grande professor. Eu gosto desse garoto, Evandro Barbosa. É Evandro, né? Barbosa, É, o nome Evandro dele. Barbosa, é grande mestre ele. Entendeu? Então, ele tem umas aulas aí muito interessantes, entendeu? Eu assisti uma aula dele, joguei no Xerxes, ganhei 4 partidas seguidas, só com aquela aulinha dele. Ele, ele, É. ele ensina o seguinte: você tem que ter modelos de partida, modelos. Padrões, né? Padrões. Padrão, mas ele falou o seguinte: partidas assim, assado, assim, assado, assim, assado. Chega numa certa altura, esse é o modelo da partida. Aqui tem esse plano, tem aquele plano, tem esse plano. Você tem que impedir que eles coloquem o plano dele e você tem que tentar colocar o seu plano. Aí ele fala, eu joguei uma partida, coisa e tal, parará. Você vê 100 partidas, até do campeão, coisa e tal, o modelo é esse, chega nesse ponto aqui. Daqui para frente, aí que você tem que... Eu cheguei à conclusão que ele está certo. O cara sai, é 4, outro joga é 5, cavalo F3, bife, não sei o que, carará, parará, rock. Ali chegou, no modelo da partida. Dali para frente, a pessoa ela começa a desenvolver as peças com um certo plano na cabeça. Você tem que saber qual é o plano que ela está querendo desenvolver contra você, porque você já esteve do lado de lá e conhece esse plano. Então, você tem que procurar, não é colocar o seu plano ali de imediato. Você primeiro tem que procurar anular o plano dele. E aí é que eu estava perdendo. Eu estava querendo colocar o meu plano, mas, pô, esqueci o plano do adversário, não Tem posso que, esquecer. na verdade, tem que Não são fazer a certas, análise do seu plano e do adversário também, é verdade. não são certos detalhes assim que eu evoluí um pouco, entendeu? Eu espero, nesse próximo torneio que eu vou jogar agora, de já ter uma boa performance. Estou estudando, porque o torneio vai ser entre 4 e 11 de setembro. Então, daqui para lá, eu estou estudando aqui sozinho, às vezes pego o Igor aí para dar uma geral com ele, entendeu? E eu estou com o Evandro Barbosa, numa tal de Chess Fix, um negócio assim. Estou pagando R$ 39 por mês, mas está valendo a pena, entendeu? Ah, legal. Ô, Serginho, vamos agora para a gente se divertir um pouco. É a pergunta maluca, é agora para a gente rir, se divertir e Vamos ver lá. como é que você vai se sair nessa. É o seguinte, é uma história fictícia, eu vou criar a história, vou botar você na história e você vai ter que escolher de 3 alternativas, uma, e explicar por que essa faz bem-estar para você. Então é o seguinte, Tá, ferro, vamos você, lá. você ganhou um prêmio do universo. Então, você vai ser agora, a partir de hoje, até o final, vai ser imortal. Você não morre mais. É um prêmio que o universo deu para você. Só que, além disso, você não vai precisar se alimentar mais, não vai precisar fazer suas necessidades, não vai sentir fome, não vai sentir cansaço, não vai sentir nada, nada, nada. Então, todo mundo vai morrer, mas você vai ser imortal. Agora é o seguinte: você só pode fazer uma coisa na imortalidade. E tem 3 opções para você escolher. A primeira é você só jogar xadrez de 5 minutos. Blitz. Só jogar xadrez. Agora, não pode falar. O lado ruim é esse: não pode falar. Não pode ficar com conversa com o jogador, nem pode analisar depois que terminou. É só jogar, terminou, a pessoa sai e vem outro. Você pode jogar com todas as pessoas do mundo sem problema nenhum. Então, primeiro é só jogar e mais nada. Só que jogar 5 minutos. A segunda opção, você
não vai jogar, não vai falar, não vai ver ninguém, mas todos os livros do mundo vão ser traduzidos para o português para você viver a eternidade estudando. Só que não vai ter ninguém para jogar. Então, a primeira alternativa é só jogar, a segunda é só analisar livros e estudar livros, vai ter o tabuleiro, tudo, mas não tem ninguém para jogar. Agora, a terceira opção é o seguinte: você não pode jogar, não pode analisar, não pode jogar assim de cabeça, é 4, não sei o que, não pode. Agora só vai conversar. Agora, para conversar, você vai conversar apenas com todos os ex-campeões mundiais que já faleceram. E vai conversar o que quiser, só não pode jogar mentalmente uma partida. Então, veja lá, ou só joga na eternidade, ou só estuda na eternidade, ou só conversa na eternidade. Só que o público já sabe, vendo muitas entrevistas, que cada um pode escolher qualquer um. Agora, o que é importante para a gente é você fazer um argumento, como se fosse um advogado, e dizer: olha, eu escolhi essa porque eu vou me sentir bem assim por causa disso, porque sei que, porque você tem que dar argumento para a gente dizer: não, é verdade, ele vai ser eternamente feliz. Porque se você escolher um que gosta mais ou menos e enjoar no meio da eternidade, você vai ficar numa depressão na eternidade. Então, o segredo é escolher aquilo que faz bem. Então, você diz qual seria e por que você tem certeza que faz bem a você. Vamos lá. Difícil, né? É. Mas tem que escolher, né? Tem que escolher Tem que um, né? escolher. Já que vai ser eterno. Veja que você ganhou um prêmio de ser eterno. Agora, é até bom porque você, qualquer uma dessas três é xadrez, né? Agora, tem os limites e tem as vantagens. Então, qual aquela que você pode dizer: ó, eu vou me sentir bem por causa disso, e isso, para a gente dizer: não, está aprovado mesmo. Realmente, o argumento, a gente vê que você vai ser feliz na eternidade com a escolha. Veja lá. Bom, eu vou escolher a terceira. Certo. Porque, pelo menos, agora eu vou dizer por quê, né? A primeira vai chegar a um ponto que vai enjoar. A segunda porra, também não é. A terceira, pelo menos, eu vou poder conversar, né, Só com não pode pessoas, né? jogar nem Quais de são os cabeça, mas o campeões. resto pode. Tem os campeões atuais, eu sou imortal, vão aparecer novos E campeões, isso, eu vou aqueles que ter com forem quem morrendo, conversar. você vai conversando também na Acho eternidade. que não é ideal também, mas dessas três que existem aí, eu acho que eu me adaptaria mais a essa terceira aí. Certo. Agora, o que é que você acharia quando você. O que é que você acha que iria conversar quando visse Capablanca, Arlequine, aquela turma? O que é que você acha que ia perguntar? Porque não pode analisar uma partida, mas você pode perguntar alguma coisa de xadrez, da vida deles. O que é que você acha que gostaria de conhecer deles, assim, que você diz: ó, eu ia prestar muita atenção, porque eu sei que alguma coisa poderia aprender. O que é que você acha que você iria perguntar, assim? De imediato sobre o jogo de xadrez, né? Mas também sobre a vida cotidiana do país que eles vivem, essas coisas todas, Ah, né? legal. Também A entraria no trajetória, né, deles, né? essas coisas. Você entraria na conversa. É... Teve uma pessoa que escolheu Feito Você, disse assim: a primeira pergunta que eu faria era botar Capablanca e Arlequine para saber que fofoca era aquela entre eles dois, que cada um queria ser melhor do que o outro, né? Eu digo: você já ia fazer a treta com os caras, né? Eu disse: fazer as almas ficar tretando aí. Que legal, que legal. Então tá comprovado mesmo. Realmente, você iria realmente passar a eternidade com boas companhias mesmo. Fica claro aí, porque você teria muita coisa para perguntar dele, história de vida, como era o país naquela época, as viagens, os namoros que esses caras tiveram e tudo. Deve ter história demais, né? Os grandes jogadores, os grandes desafios. E outra, talvez eles podiam falar aquilo que não tem no livro, né? Pois é. É Eu interessante. acho que essa Então tá seria. aprovado, tá aprovado, tá aprovado. Agora, estamos aqui chegando aos finais, estamos chegando agora
na parte do xadrez emocional. Então, fora o que você já falou, tente se lembrar de um ou dois momentos muito especiais. Você já falou alguns, esses não pode repetir. Um momento muito especial no xadrez que você disse, ó, foi bom por causa disso, isso. Não só basta dizer porque eu empatei ou ganhei, tem que contar um pouco a história para a gente sentir um pouco também e viajar na sua emoção. Momentos aí que você diz, ó, Piscator, nunca vou esquecer isso. Com xadrez. Deixa eu ver, tem vários, né? Que às vezes a gente. Tem a parte social também nesse jogo Sim, de diga, pode xadrez, né? falar, pode falar. Tem a parte. Uma coisa que eu observo é que muitas amizades que foram feitas por intermédio do jogo de xadrez, que são amizades sinceras, porque nós todos não somos dependentes do jogo de xadrez para sobreviver. Todos nós temos a nossa profissão, não sei se é o seu caso também, nós temos a nossa profissão e o xadrez para nós torna-se um hobby, torna-se uma ocupação mental muito saudável, né? E o que eu poderia assim ressaltar seria a satisfação das crianças, porque eu e o Antenor Braga, que Deus o tenha, que foi o presidente maior aqui da federação, eu era o vice-presidente dele, depois assumi a federação. Ele era uma pessoa de boas posses, tinha um bom salário, tinha uma boa economia, e ele investiu muito das posses dele aqui no xadrez amazonense. E várias vezes eu travei ele, e se eu deixasse, você vê, nós não tínhamos material aqui para jogar. Aí nós falamos com o Darcy deu um desconto, ele comprou 30 jogos, tabuleiros, peças e relógios, aqui para a federação. Olha E esses só. tabuleiros, peças e relógios, eles estão com a gente, mas todos nós temos consciência que não é nosso, é da federação. Então, quando a gente tem um torneio, a gente pega emprestado para um, para outro, sempre controlando o presidente da federação, que atualmente é o Paulo Lima. Inclusive, nós vamos ter um torneio, não sei se você já sabe, vamos ter um torneio presencial, organizado por mim, no dia 7 de agosto, no clube aqui do Asa, de Sargento Olha do aí. Exército. Mande o Aqui. folder que eu divulgo no canal. Mande o folder. Eu vou mandar para você. Certo, mande pelo celular. O torneio é aberto, 10 minutos para cada jogador. A taxa de inscrição é R$ 20. A premiação é uma premiação razoavelmente boa. Eu fiz um desse na ASMIR, que é a Associação dos Veteranos aqui, e que a gente esperava ter pelo menos uns 30 inscritos, e tivemos 70 inscritos, para você ter uma ideia. Nossa, explodiu, hein? Esse pessoal que jogou na ASMIR vai vir jogar aqui também. Que legal. Eu já tenho 40 pré-inscritos. Então, é uma coisa séria. Eles sabem como é que eu sou. Eu sou um cara muito meticuloso. Eu não engano ninguém, é tudo às claras. Premiação, as medalhas, troféus, o local, tudo às claras. Não tem nada escondido. E eles gostaram naquele primeiro torneio e estão vindo para esse segundo. E é um torneio presencial, né? Que há algum tempo já não tem. Mas como Manaus caiu bastante a contaminação, apesar de alguns fake news que mandam por aí, Manaus, ultimamente, os hospitais estão vazios, não tem morrido ninguém de Covid aqui. Que bom, que bom. Isso é um ponto bom, né, para a gente tentar. Mas, de qualquer maneira, nós usando máscara, Prevenido, né? usando o álcool gel, o afastamento para não haver aglomeração, tudo como nós fizemos na ARMI. Então, o xadrez atualmente agora está começando. Eu estou lançando a nova pedra, né?
e o pessoal está gostando. Que atualmente eles têm jogado muito pela internet, no Chess Freeze. Mas eu não sou favorável a esse jogo de 3 por 2 segundos, não. Eu acho que Que aquilo é ali muito. Prejudica o eu xadrez clássico, de, né? gosto de 10 minutos para cima. Certo. Então é isso aí. O xadrez Quer aqui em dizer, o que Manaus está você vê começando de maior novamente. patrimônio que você adquiriu no xadrez é a qualidade das amizades do xadrez, que é bem Ah, diferente de claro, outras amizades, né? claro, claro, claro. Você sabia que tem amizades de xadrez que só conversar de xadrez já é um grande prazer. Sem É, tabuleiro, sem nada, já é um grande prazer, né? Conversar de xadrez. Né? pois é. Pois é. Principalmente as amizades mais de uma certa idade, né? É, Como é o veterano, né? Que o veterano ele vai ficar em casa, olhando para o céu, enchendo a paciência da mulher, gritando com o cachorro. Pô, ele tem que fazer alguma coisa interessante, né? E o jogo de xadrez, ele faz isso, adquire novas amizades, viaja. Algumas viagens que eu posso, eu levo a patroa, levo a minha esposa, entendeu? Já fui com ela já em alguns lugares, entendeu? que A gente legal, que legal. vai Ô, movimentando, né? ô, Sérgio, e agora para a gente finalizar aí a sua entrevista, você vai pensando aí numa mensagem para você dizer aí para as pessoas. Pode ser uma mensagem para todo mundo, pode ser só para as pessoas do xadrez, pode ser para os pais de crianças que querem que o filho aprenda xadrez, pode ser para os idosos. Às vezes tem idosos que dizem, não, não aprendo mais, não. Eu digo, olha, só existe uma coisa que você pode não aprender, é quando você não quer. Mas quando a gente quer, não tem limite para aprender. Então, vá pensando aí numa mensagem e já dizer às pessoas que prestem atenção que a mensagem faz parte também da parte da gente conhecer um pouco quem é o Sérgio, que ele já falou aí um pouco da vida dele com o xadrez. E agora, que mensagem você deixaria para a gente? O checkmate emocional está com você agora. Bom, o que eu poderia falar, né? O xadrez vamos dizer assim, é o famoso plano B das pessoas, porque é um dos poucos jogos que o adversário cumprimenta o vencedor. Então, o xadrez, além do jogo, ele tem muitos princípios que a gente aplica à nossa vida cotidiana. Primeiro, que eu acho, eu sempre falava para o meu filho aqui, para o Igor, você errar uma vez, você errou. Você errar duas vezes, aquele erro não te deu ainda vamos dizer assim, a mensagem que ela deveria ter dado. Você errou a terceira vez, você já é praticamente um burro, que me desculpe o animal. Então, o que acontece no jogo de xadrez? A gente erra uma vez, toma um mate de um certo jeito, aquele mate que a gente toma ali fica guardado no nosso subconsciente. Quando a gente estiver jogando e estiver naquela perspectiva de levar aquele mate, a gente sai da partida, entrega, mas outra vez desse jeito eu não quero, não. Entende princípios, respeitar o jogador. Tem a parte também intelectual. Aprender a anotar as partidas já está melhorando a letra. Aprender a marcar o tempo já está lembrando que lá fora os compromissos têm horas marcadas. Aprender também que a vida, ela às vezes, ela ela vai mais além ou vai menos do que a gente pensa. Às vezes a gente joga com uma partida que dura menos do que nós pensávamos que ia durar e outras que demoram muito mais do que a gente também imaginava. Enfim, o jogo de xadrez para as crianças, principalmente, que estão formando a personalidade,
As crianças que gostam do jogo de xadrez, que eu tenho certeza que o meu amigo Piscator e vários que estão vendo esse vídeo conhecem, elas são crianças totalmente diferentes das outras que não jogam. Elas são mais ativas, elas são mais inteligentes, elas perguntam mais, elas gostam, mexem com as peças, tratam bem da saúde, de tudo, os pais acompanham. Aí já entra a integridade, como é que vou falar? Entra a estrutura familiar. O filho está jogando xadrez, o pai que estava em casa ia ficar vendo televisão, ele já acompanha o filho, a mãe. Aí ele ganha aquela medalhinha, fica toda contente, já começa a querer jogar mais, o pai vê que o filho está contente, já começa a acompanhar. Isso eu estou falando numa família bem estruturada. Mas existem casos, que são os casos que o xadrez não explica. Eu vou citar até um caso aqui da Tatiana Duarte, que hoje em dia é uma grande mestre internacional, está vivendo nos Estados Unidos. Algum tempo atrás, ela tinha 12, 13 anos, morava numa gleba. Gleba, para quem não sabe, são os barracos em cima d'água que existem aqui por Manaus. E ela tinha um tabuleirozinho de xadrez, jogava ali, e daí ela vinha, só com os conhecimentos dela, derrotava muita gente boa aqui. Até que uma pessoa resolveu patrocinar ela, comprou livros, tabuleiro, pagou uma moradia melhor para ela e a mãe. E ela começou a ganhar torneios nacionais, internacionais, e hoje em dia está aí a nossa grande mestre internacional, Tatiana Duarte, lá nos Estados Unidos, casada com um cubano. Então, outros casos aqui também, aqui em Manaus, eu teria inúmeros para falar de pessoas humildes que jogam muito xadrez. Enfim, se vamos dizer assim, se o criador ele criou alguma coisa para transmitir, vamos dizer, sabedoria, para transmitir fraternidade, para transmitir assim respeito, para transmitir disciplina, para transmitir tudo de bom que um ser humano tem que ter, ele colocou dentro do jogo de xadrez. Então, essa é a mensagem que eu tenho que passar para todos, que o xadrez é a arma, vamos dizer assim, que a humanidade deveria usar para que todos nós fôssemos unidos. É Essa verdade. é uma mensagem que eu teria que dar. Parabéns, parabéns, rapaz, parabéns. Muito bom, Serginho. Como sempre, você foi, você viajou aí no tempo, fez a gente refletir e realmente você falou uma coisa que as amizades e o ambiente do xadrez é muito diferente de outras atividades, né? Parabéns, bem lembrado. Então, Serginho, mais uma vez agradecer aí a sua atenção, o seu carinho, a sua disponibilidade e que você continue aí firme e forte, forte, porque eu sei que muitas pessoas vão lhe reconhecer nessa entrevista e vão querer saber mais história e tudo. Então, com certeza, muita gente vai entrar em contato com você aí para perguntar, saber mais. E você faz parte da história do xadrez, né? Eu fico imaginando você. Eu ouvi como é o nome dele? Do Ricardo Teixeira, que faleceu esse ano. Eu fiz entrevista com ele no ano passado. E ele disse que antes de São Paulo se desenvolver no xadrez, o Rio de Janeiro era muito forte. Depois foram muitos cariocas contratados e foram morar em São Paulo, tal. Mas você tem uma passagem aí no xadrez muito importante, né? Tem a sua história e a história do seu pai, que a gente não conhecia, né? E eu acredito que muitas pessoas aí vão agora procurar e achar o nome do Trompowski, do Helder Câmara e saber quem eram eles. E eu conheci os dois, o Helder e o Ronald. O Trompowski não, mas você realmente faz parte da história do xadrez. Que bom você ser eternizado aqui.
Então, pessoal, para vocês que nos acompanham, muito obrigado aí pela audiência, muito obrigado aí pelas mensagens, pelos elogios, e a gente sempre vai trazer gente boa, com boas histórias, independente se é titulado, não é titulado, se é professor, não é, mas se tem uma boa história e uma história de amor com xadrez, essa pessoa vai ser encontrada e convidada a dar uma entrevista. Então, pessoal, obrigado aí pelo apoio e aguarde novas entrevistas. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.